Prezados alunos, nessa apresentação sobre manutenção mecânica, nós vamos ver todos os conceitos fundamentais e importantes e também, ao final, um exemplo de aplicação. Em função do tamanho, a apresentação será dividida em duas partes. Na primeira parte, veremos os conceitos básicos, alguns tipos de manutenção. Na segunda parte, veremos manutenção detectiva, engenharia de manutenção e, por fim, um exemplo prático aplicado sobre os conceitos vistos. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é manutenção mecânica. Na verdade, manutenção mecânica é um conjunto de processos, um conjunto de atitudes com o objetivo de maximizar a vida útil de um equipamento com o menor custo possível. Assim, manutenção mecânica vai muito além da ação de reparar, de consertar um determinado componente. Ela é todo um planejamento, é todo um processo que hoje em dia, inclusive, é uma área de atuação de engenharia. Este é o meu objetivo aqui, é deixar claro todos esses conceitos e a importância disto em um processo de produção. A manutenção mecânica está intimamente ligada às causas que ocorrem em determinados componentes. Na verdade, a manutenção mecânica procura evitar a ocorrência de falhas. Quais são as possíveis causas em componentes mecânicos? Elas ocorrem devido a projeto e ou especificações inadequados, a falhas na fabricação, a deficiência na própria manutenção mecânica, a uma operação inadequada devido, por exemplo, à sobrecarga e ou ao desgaste natural das peças ou dos componentes, o que é algo inevitável ao longo do tempo. Quais são os tipos de manutenção que existem? Na verdade, os tipos básicos de manutenção são corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. Mas, adiante, eu vou falar detalhadamente sobre cada uma delas. A corretiva, na verdade, é aquela em que ocorre uma ação de reparo, a ação do conserto propriamente dito. Antigamente as pessoas pensavam que manutenção mecânica era só a manutenção corretiva, o que não é verdade. Essa corretiva ela pode ser dividida em duas partes, a corretiva não planejada e a corretiva planejada. O nome já diz tudo, essa planejada obedece a um planejamento anterior. A não planejada é a famosa quebrou, consertou. A manutenção preventiva é aquela que procura prevenir a ocorrência de falhas baseada no tempo. Nós veremos em detalhes a seguir. Uma manutenção preventiva pode levar ou não a uma ação de correção planejada. Então, uma manutenção preventiva pode levar ou não a manutenção corretiva planejada. O mesmo pode ser dito da manutenção preditiva, onde ocorre uma predição do equipamento. Na verdade, procura-se evitar a falha de um determinado componente através do monitoramento de um determinado sinal durante a operação. Disse que é uma manutenção baseada na condição do equipamento. E ela, como a anterior, também pode levar ou não a uma manutenção corretiva planejada. E, por fim, a manutenção detectiva é, entre aspas, um subtipo da manutenção preditiva. Mas ela tem os mesmos conceitos, ou seja, procura monitorar um determinado sinal, mas de um sistema de proteção. Enquanto a preditiva ocorre em todo o equipamento, a detectiva ocorre somente em sistemas de proteção. E ela também pode levar à manutenção corretiva planejada ou não. Todos esses conceitos, se usados adequadamente, e nós vamos ver mais adiante, tem isso que se chama de engenharia de manutenção. Então, a engenharia de manutenção é um conjunto de atitudes, um conjunto de planejamentos, um conjunto de técnicas em que utiliza-se todos esses conceitos e outros também para evitar com que a falha ocorra de maneira não prevista e otimizar o funcionamento do sistema mecânico analisado. A partir de agora, nós vamos definir de maneira mais detalhada cada um dos tipos de manutenção que nós vimos anteriormente. A manutenção corretiva é aquela em que se executa uma ação. Em geral, todos os outros tipos de manutenção podem levar ou não a uma manutenção corretiva. Se essa ação ocorre de uma maneira planejada, através de um estudo prévio, chama-se de manutenção corretiva planejada. Já
aquela famosa manutenção onde o equipamento está funcionando e ele estragou, ocorreu a ação de reparar o dano, isso é uma manutenção não corretiva, não planejada. Então, a parada, a ação só ocorre quando a falha acontece. Hoje em dia tem-se a tendência de achar que a manutenção corretiva não planejada é inadequada. Nem sempre. Por exemplo, se nós temos uma lâmpada na nossa casa, ninguém troca uma lâmpada antes dela parar de funcionar. Ou seja, a gente só troca a lâmpada depois que ela queima. Isso é claramente uma ação de manutenção corretiva não planejada. Porque do ponto de vista de custo e do ponto de vista operacional, espera-se queimar uma lâmpada, vai lá e troca. E não ficar fazendo um planejamento de trocar lâmpadas antes dela queimar. A manutenção preventiva é aquela em que se procura evitar ou prevenir o aparecimento de falhas mecânicas durante o funcionamento de um sistema mecânico. Então, é feito um planejamento, é feito um estudo anterior através de engenharia e com isso estabelece o plano de manutenção preventiva. E faço um planejamento de paradas de funcionamento em intervalos regulares menores que o intervalo entre as falhas. Esse é o objetivo, evitar que a falha ocorra durante o serviço. Um outro conceito importante da manutenção preventiva, e vai ficar claro ao longo desta apresentação, é que ela é baseada no tempo. Então, são paradas previstas de intervalos regulares de tempo de funcionamento. E o grande objetivo é evitar as paradas inesperadas do sistema mecânico analisado através deste planejamento. Existem alguns programas comuns de plano de manutenção preventiva, como, por exemplo, a lubrificação de determinados componentes, ajustes de peças móveis, troca de determinados componentes, recondicionamento da máquina ou de toda uma planta industrial. Como foi dito antes, tudo isso é um planejamento baseado no tempo, tá certo? E isso aí, inclusive, embute um certo risco, que é o risco de substituição de componentes antes do fim da sua vida útil. Eu vou mostrar isso ao final dessa apresentação, na segunda parte, através do exemplo. Às vezes acontece de termos que trocar um determinado rolamento, apesar dele ainda durar 20, 30 horas, mas que não seria interessante esperar esse tempo. Outros exemplos de tabela de manutenção preventiva que é muito comum de ocorrer. Por exemplo, ações diárias, semanais, mensais ou anual. Por exemplo, verificar o nível de óleo do cárter de um determinado compressor. Fazer isso diariamente. Então, a ação de chegar e verificar o nível de óleo é uma ação de manutenção preventiva. Ou engraxar os pinos de articulações em um determinado eixo, semanalmente. Quando nós estamos ali, analisamos o fato da gente estar engraxando os pinos, nós estamos fazendo uma manutenção preventiva, tá certo? Verificar a pressão de pneus, também é uma ação de manutenção preventiva. Reapertar parafusos e assim por diante. Então, são ações que obedecem a um planejamento. Este planejamento, por sua vez, obedece a determinados critérios técnicos, e isso requer um estudo anterior muito grande, requer engenharia. Então, nós temos o conceito de manutenção preventiva, e cujo resumo é uma manutenção baseada no tempo. As pessoas mais práticas dizem que a manutenção baseada no tempo é a chamada manutenção preventiva. Ao contrário dela, da manutenção preventiva, as pessoas chamam a manutenção preditiva de manutenção baseada na condição ou no estado de um equipamento. Isso por quê? Porque a manutenção preditiva também tem o objetivo de evitar paradas inesperadas, evitar falhas durante o serviço, mas baseada na medição de um determinado sinal durante o funcionamento do equipamento. Então, o que faz é monitora-se a condição de um equipamento, medindo-se, por exemplo, a temperatura da água de um motor, medindo as vibrações de um rolamento. Então, não ocorre aquelas previsões de paradas baseadas em tempo de serviço a cada 100 horas, a cada 200 horas ou semanalmente, como eu mostrei. Vai medindo um sinal durante o próprio funcionamento de um sistema mecânico, como, por exemplo, a medição das forças das acelerações em 2 eixos em um determinado mancal. Isto é manutenção preditiva. Ao contrário da preventiva, que é baseada no tempo, a preditiva é baseada na condição do equipamento, do estado do equipamento. Com isso, consegue-se eliminar aquele problema que eu citei da manutenção preventiva, que era a troca prematura de determinados componentes. Além disso,
consegue-se um aumento da vida útil através de paradas indesejadas, como é a manutenção preventiva. E vou dar um exemplo aqui. Estava se medindo, por exemplo, a temperatura da água de um determinado motor. E durante o funcionamento normal, a temperatura variava, ela vem variando em torno de valores aceitáveis. A partir de um determinado momento aqui, a temperatura começa a aumentar de maneira consistente. Então, baseado no conhecimento do equipamento, determina um limite, a partir do qual esse equipamento tem que ser interrompido o seu funcionamento e uma ação de manutenção corretiva planejada é feita. É feita uma análise do que está ocorrendo, procura-se a causa, corrige-se a causa desta falha, corrige-se essa causa. E aí o equipamento volta a funcionar e certamente a temperatura voltaria ao seu funcionamento normal. Se não houvesse a manutenção preditiva, a temperatura continuaria aumentando até provocar a falha catastrófica do sistema. Isto é manutenção preditiva. Por exemplo, para motores, o que a gente pode medir, o que a gente pode monitorar e utilizar os conceitos de manutenção preditiva? Monitorar a pressão de óleo, a pressão de óleo do trem de força, a temperatura do líquido de arrefecimento, já mostrei um exemplo, a temperatura do óleo do sistema hidráulico, o nível de combustível e a rotação do motor. E com isso a gente tem os conceitos básicos de manutenção preditiva. Eu gostaria de terminar essa primeira parte falando o seguinte: não existe um tipo de manutenção melhor do que o outro. São conceitos que, em determinadas situações, a manutenção preventiva é a mais adequada e em outras a manutenção preditiva é a mais adequada. Inclusive, como eu dei o exemplo da lâmpada, a manutenção corretiva não planejada é a mais adequada. E assim nós terminamos a primeira parte da nossa apresentação. Na segunda parte, nós vamos ver os conceitos de manutenção detectiva, engenharia de manutenção e um exemplo aplicado.